Domingo, 10 horas da manhã, hora da nossa escola bíblica virtual. Deus abençoe a sua vida. Neste domingo, nós, como temos tratado nos domingos anteriores, nós estaremos falando sobre os fundamentos da fé, na nossa escola bíblica virtual. Muito bem. A lição deste domingo, nós vamos falar sobre a bênção da salvação. A lição de número 5. A bênção da salvação. Por que falarmos deste assunto? É um assunto de vital importância para a Igreja do Senhor. Para você, para eu, para que juntos nós possamos estarmos bem fundamentados, uma vez que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Isto é o que a palavra de Deus nos diz. Então, o nosso tema estabelecido, ele tende a trazer luz sobre esta questão tão sublime e importante para nós, os filhos de Deus. E ele vai mostrar, uma vez que nós fomos alcançados pelos braços misericordiosos do nosso Deus, agora essa necessidade que nós temos de nos envolver, até que ponto esta salvação ela tem implicações em minha e em sua vida. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tendo sempre em mente que não há salvação em nenhum outro, a não ser no bendito e precioso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o primeiro tópico que eu queria trabalhar com vocês é falar que a salvação ela é mediante a graça, ela é uma manifestação da graça de Deus. Olha o que o texto bíblico diz. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. A graça, ela é um meio gratuito que Deus nos proporciona a sua salvação. Então a salvação, ela é mediante a graça. É um favor imerecido de Deus sobre a vida de todo cristão. Agora, algo que convém falar é que a salvação em muitas religiões fora do cristianismo, ela vem com uma outra roupagem, ela tem um outro conteúdo doutrinário. E é importante também falarmos sobre isso. Primeiro, a salvação ela não é uma ação humana que vai gerar falar com que ela aconteça nas nossas vidas. Então a salvação ela não vem como fruto de uma ação humana. Eu preciso fazer algo para ser salvo. Não. A salvação também ela não é uma prática de piedade. Se eu for piedoso, eu vou ser salvo. Se eu for uma pessoa devota, eu vou ser salvo. Se eu tiver ações sacrificiais, eu serei salvo. Ou se eu tiver atitudes virtuosas, eu serei salvo. Ou, a mais famosa delas, se eu tiver boas obras, eu serei salvo. Não. Salvação, dentro do cristianismo, ela não aborda esses aspectos porque ela é gratuita. A palavra de Deus nos diz, pela graça nós somos salvos. Uma coisa importante de se dizer, que a salvação, a sua origem, ela vem do Senhor. É o próprio Deus quem nos salva. Vamos dar uma olhadinha lá? Jonas 2,9 diz o seguinte, do Senhor vem a salvação. Então a salvação que nós temos, ela tem a sua iniciativa, ela procede do nosso Deus, ok? Uma outra coisa, Lucas 19,10 diz o seguinte, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Então, além de ela ter origem em Deus, o próprio Deus é quem toma esta iniciativa para manifestar
a salvação em nossas vidas. Nós temos um outro texto em Efésios 2:1 que vai dizer o seguinte: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, certo? Então, quando esta salvação se manifesta, é semelhante a uma ressurreição espiritual. Então ele diz aí, né? Olha, ele vos vivificou. O que é vivificar? Em cima da vida que nós temos, Deus nos dá uma nova vida, né? Ele diz aí, nós estávamos mortos em ofensas e pecados. Olha esse outro texto que legal, de Efésios 2:5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, esse texto bíblico ele deixa muito claro para nós, né, da morte, que o ser humano seria como semelhante a um zumbi, né, morto-vivo, né? Nós estávamos mortos, mas a partir do momento em que houve a manifestação do Filho de Deus, passou a haver então essa ressurreição espiritual. Eu e você passamos então a desfrutar da salvação que Deus nos proporciona, né? Eu curto chamar isso de ressurreição espiritual. Foi o que Deus proporcionou a cada um de nós, ok? Por que ele fez isso? Esses outros 3 bíblicos que Paulo vai dizer, ele vai mostrar a ineficácia e a insuficiência das nossas obras, das obras humanas. Ele diz o seguinte, capítulo 1, versículo 6, para o louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado. Então, louvor da glória de sua graça. Versículo 12. Com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperávamos em Cristo. E no versículo 14, melhor dizendo, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. É o que a palavra de Deus nos diz. Por que isso? Porque Deus, ele é o autor da nossa salvação. Apocalipse 19:1 nos diz: ouvi do céu uma grande voz, uma voz de uma grande multidão que dizia: aleluia, a salvação e a glória, a honra, o poder pertencem ao nosso Senhor e Deus. Então, a salvação que eu e você temos, a salvação que se manifestou, ela veio através da graça. O que é graça? Graça é o favor imerecido, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, esta graça, este favor imerecido e concebido a todos nós, ele veio do nosso grande, amado e maravilhoso Deus. E por que isso? Para que nós pudéssemos, então, sermos este referencial da bondade, do amor de Deus para com os seres humanos. Então, cada homem, cada mulher alcançada, ele passa a ser uma referência, como que uma luz neste mundo de trevas. A graça de Deus nos alcança de forma imerecida, ou seja, nós não merecíamos ela. Um segundo ponto importante de se dizer é que a salvação ela é uma expiação, né? O que isso quer dizer para nós? O próprio Cristo, através da sua morte, ele trouxe-nos, conforme esse texto aqui de Romanos, ele vai dizer o seguinte, ó, mas agora, é o que Cristo trouxe para nós, né? Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus,
ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem a fé em Cristo Jesus. Então, o ser humano, todos eles estavam condenados, é o que nós entendemos por esta palavra, pela palavra de Deus. Então, não bastava simplesmente perdoar o homem, tinha que se fazer uma reparação daquele mal, daquela ofensa, daquela transgressão cometida pelo homem. Então, vai dizer aí que a justiça divina exigia a reparação daquele mal. E aí, o que aconteceu? Cristo, o Cordeiro de Deus, ele havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, ele a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Por que isso, irmãos? Pelo seguinte, o homem, o ser humano, ele era de Deus, feito à sua imagem e semelhança. E ele se vendeu, quando ele aceita aquela situação maligna, quando ele se rende à tentação, ele acabou contraindo uma dívida gigantesca contra Deus. Ele pecou contra Deus. Por isso que Cristo, ele vai dizer aqui, havia uma cédula, uma dívida contra nós. Por isso a necessidade de Cristo Jesus vir e pagar o preço para nos resgatar. Então seria como se o ser humano tivesse se vendido pelo pecado. E Cristo agora ele paga o preço deste pecado, morrendo naquela cruz para resgatar a sua e a minha vida. O Cordeiro de Deus, ele morreu no nosso lugar, para que pudéssemos gratuitamente sermos libertos. João 3,16, muito conhecido, vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aqui em João 3,16 nós vemos a manifestação tanto da justiça quanto do amor de Deus, para que pudesse resgatar o homem de que maneira? Trazendo-o novamente à comunhão, em direção à sua presença. Hebreus vai dizer o seguinte: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus. Então Jesus foi aquele que abriu para nós um novo e vivo caminho. Então, a graça abriu este caminho através do Cordeiro que morreu naquela cruz, para que eu e você pudéssemos agora caminhar novamente em direção a Deus. O pecado nos separou, a graça nos aproximou. De que maneira? Através de Cristo Jesus naquela cruz. Nós temos a seguinte passagem em Êxodo: e aquele sangue vos será por sinal, nas casas em que estiverdes vivendo, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Por que a palavra de Deus vai dizer isso? É a mesma alusão que ela faz à nossa escravidão do pecado, à escravidão do povo judeu no Egito. Um cordeiro deveria ser morto e o seu sangue passado lá em cima, nos umbrais das portas. E quando o anjo da morte, naquela última praga no Egito, passasse, aquela casa que tivesse a marca do sangue, o anjo da morte não teria poder sobre ela. O próprio Deus se colocaria na frente daquele anjo. Hoje, mesma coisa. Lembra que nós lemos? Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Quando nós reconhecemos os nossos pecados, recebemos a Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que morreu no nosso lugar, automaticamente, mediante a fé, mediante a fé, quando recebemos a Cristo, então o Cordeiro de Deus, o seu sacrifício, passa a valer na minha vida. Então,
a sentença, a condenação, aquele estado de morte, ele deixa de existir, porque eu recebo o autor da vida agora como meu Senhor e Salvador. Isso vai me trazer o quê? Vai me trazer segurança. A palavra de Deus me traz segurança, assim como aconteceu no passado, isso vai acontecer também. Uma outra convicção que eu posso passar a ter, diz o seguinte, Atos e Isaías. Atos diz, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, e venham assim tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então, quando nós, mediante a fé, recebemos a Cristo, esta salvação apaga os nossos pecados. Diz aqui, claramente, está até em negrito aí, né? Apagados os vossos pecados. Outra coisa importante, a palavra profética para nos dar segurança, Isaías profetizou da parte de Deus. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões. Então, isso gera muita segurança. Não é uma palavra de uma igreja, não é uma enrolação, mas é uma garantia que eu e você temos que ter, que Deus apaga de nós os nossos pecados. Uma outra coisa, Isaías diz o seguinte, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Ou seja, um outro texto vai dizer que o pecado meu e seu, ele foi removido. Salmos 32 vai dizer o seguinte, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. É o que acontece na vida do homem, da mulher, daquele que recebe a Cristo. Então, observe como que esta graça é abrangente. Ela nos alcança, manifesta o perdão, manifesta a graça de uma forma tão poderosa na nossa vida, que todas estas bênçãos passam a fazer parte das nossas vidas. Mas o que Deus faz com estes pecados? Miqueias 7,19 diz o seguinte, tornará a apiedar-se de nós, sujeitará as nossas iniquidades, e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. Olha que legal! Deus, além de nos perdoar de uma forma simbólica, no sentido de, olha, isso eu não quero que você fique preso nisso, isso não vai te incomodar mais. Ele vai pegar o meu e o seu pecado, como já pegou, e vai lançar nas profundezas do mar. O que isso quer dizer? É algo que ele vai tirar de nós, ele vai lançar fora. Deus ele não vai ficar lançando em rosto o meu e o seu pecado de tempos atrás. Não, o pecado perdoado diante de Deus é um pecado esquecido. Seria como que se nós tivéssemos feito algo errado ontem antes de dormir, tivéssemos cometido uma ofensa contra o nosso Deus. E pouquinho antes de pegar no sono, nós nos arrependemos. Então, nos colocamos em oração e pedimos de todo o coração perdão pelo pecado cometido. Aí acordou hoje cedo, nós fôssemos até Deus, Deus, nossa, eu pequei contra o Senhor ontem. Seria como se Deus dissesse, do que você está falando? Não, Deus, ontem à noite eu cometi uma ofensa contra o Senhor. E Deus iria dizer, não me lembro de nada. Por que ele não se lembra? Porque quando nós confessamos e lançamos diante dele os nossos pecados, ele pega esses pecados e lança nas profundezas do mar. Ou seja, entre nós e Deus passa a haver tão somente Cristo Jesus, o sacrifício de Cristo, para nos perdoar. Então a graça é isso, é um favor imerecido, mas que constantemente Deus está usando para beneficiar você e também para beneficiar a mim. Salmo 78 vai dizer o seguinte, ele, porém, quem que é esse ele? É o nosso grande Deus, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Antes, muitas vezes desviou deles o seu furor e não despertou toda a sua ira. Por que Deus perdoa? Porque é muito simples, gente. O salário do pecado é a morte. Se ele não perdoar, o pecado vai nos matar, vai acabar conosco. Então Deus propôs enviar seu Filho para que um pudesse morrer por todos e na morte de Cristo, Deus, ele manifestou a sua salvação a todos os homens. Entendeu o
por que nós hoje temos que nos aproximarmos diante de Deus, é uma gratidão imensa que deve haver em nossos corações. E Ele não somente nos perdoou, mas olha só o que esses 3 textos de Hebreus têm para você e para mim. Diz assim, ó, capítulo 9. De outra maneira, necessário lhe fará padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. 9:26. No 28 ele diz: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que esperam a sua salvação. E no 2:17 de Hebreus ele diz: por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso, fiel, sumo sacerdote, naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do seu povo. Então, o pecado, o que ele geraria em nós? Ele geraria a morte. Então, quando Cristo morreu no nosso lugar, aquela morte, aquela maldição, aquele castigo que Deus traria por causa do pecado, Cristo tira isso de nós. Então, nós somos livres do pecado, do poder do pecado e, ao mesmo tempo, das consequências eternas deste pecado. Percebe como que o negócio é amplo e é maravilhoso? Né? Deus, quando Ele propõe perdoar-nos dos nossos pecados, tudo isso está no combo. Então é algo maravilhoso para a gente poder atentar para isso. Então hoje, quando eu e você, quando nós olhamos para Jesus, a gratidão ela deve ser, sabe, eterna, porque o pecado, ele é eterno. As consequências do pecado seria morte eterna. As consequências do pecado seria horror, sabe, desprezo eterno. E também nós sentiríamos o furor eterno de Deus. Então, sabe, Deus me salvou, Ele não fez nada para mim hoje. Engano seu, engano meu. Porque a palavra de Deus declara que Deus, Ele trabalha até agora. Se você está me ouvindo nesta hora, é porque Deus te dá a vida, Deus te dá a sabedoria, o discernimento, a saúde, sabe? Então o cuidado de Deus é constante. Não fique achando que Deus está preso lá no passado, não, sabe? Ele deixou a palavra e esqueceu da gente. De jeito nenhum, gente. Deus continua atuando, Deus continua operando. É uma pena que para muitos eles acham que o mover de Deus, o agir de Deus é dentro da igreja num culto poderoso, sabe, num culto barulhento. Irmãos, o culto, ele é tão mínimo. Sabe, você fica na igreja quantos dias na semana? Agora nós nem estamos podendo ir, né? Imagine. Sabe, Deus, o cuidado, a manifestação dele é constante. Se você está respirando é porque ele está cuidando de você. Se o teu coração está batendo é porque ele está cuidando de você. Se você está lúcido, consciente, é porque ele está cuidando de você. Isso aí não é um ciclo normal da vida, não, tá? Deus é um milagre a cada dia que faz com que eu e você estejamos de pé, estejamos cercados de pessoas, tenhamos o alimento. É um milagre de Deus, sabe, que permite a água ser potável. É um milagre de Deus que permite que a semente caia no solo, que ela possa germinar e dar frutos. É um milagre de Deus a chuva, é um milagre de Deus o sol, sabe? Ele cuida de nós o tempo todo. Nós não podemos esquecer isso. Então, qual deve ser o meu sentimento? É um sentimento de eterna gratidão, gente. Mas Deus não me deu, né, aquela coisa que eu queria. Olha, se Deus não fizer mais nada, absolutamente mais nada pelo ser humano, nós ainda assim temos que ter razões mais que suficientes para que durante toda a eternidade nós possamos adorá-lo, porque a nossa dívida, gente, era muito grande, muito grande. Foi necessário o Filho de Deus morrer. Cristo deixou o seu trono, a sua glória,
para vir a este mundo morrer no meu e no seu lugar, para que os efeitos eternos do pecado não tivessem mais domínio e autoridade sobre a minha e sobre a sua vida. Percebe? Então a nossa entrega ela deve ser contínua. A nossa entrega ela deve ser incondicional. Sabe, nós devemos, por isso que tem que haver um amor muito grande no coração do cristão. Por isso que eu e você temos que nos apegar, sabe? Temos que fazer alguma coisa para Deus. Porque o que Ele fez por nós, gente, nossa, é extraordinário. Sabe, quando Deus pede para você orar, quando Deus pede para você jejuar, quando Deus pede para você evangelizar, sabe? É para que você possa demonstrar com o seu corpo pelo menos uma fagulha de gratidão por aquilo que Ele fez para você e por você. É uma pena, sabe, que tem gente que olha para Deus até mesmo com desdém, né? Deus não está fazendo nada por mim, sabe? Dá vontade de mandar um raio na cabeça desse crente, né? Imagina, gente, Deus já fez tudo por nós, fez tudo por nós. Agora é nós que temos que fazer para Ele, através do nosso serviço, através do nosso amor, através da nossa servidão. Sabe, agora é nossa vez. Jesus já fez uma vez por todas, Ele fez por você e por mim. Agora é nossa vez. Tópico 3. A salvação é redenção. Por quê? Porque um alto preço foi pago. Olha o que diz o texto profético bíblico, Mateus 20, 28. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Por que de muitos e não todos? Porque nem todos aceitam, né? Nem todos aceitam. Mas os muitos que aceitam, este sacrifício passa a ter valia, passa a vigorar na sua vida. 2 Pedro 2:1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores. E introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Redenção aqui vem mostrar este aspecto, né, da salvação, ou seja, Cristo nos livrou da condenação pagando um alto preço no seu e no meu lugar. Ah, são as minhas obras que me livram da ira? Não, é o próprio Deus que te livra dele mesmo. 2 Samuel diz assim, capítulo 4, 9. Vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda angústia. Deus é aquele que livra você, é aquele que livra a mim. O que mais ele faz? Romanos 8,34. Quem é que te condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Então, Cristo, além de ele proporcionar-nos, né, a redenção, o que ele fez? Hoje ele intercede por nós. Ele nos apresenta diante de Deus, para que Deus possa ser favorável a você e a mim. Cristo se ofereceu naquela cruz, no meu e em seu lugar. Efésios 5,2 diz, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Olha só, né, de uma forma voluntária. Ninguém obrigou Jesus a fazer isso. Foi o seu amor quem proporcionou isso a você e a mim. O que mais ele fez? João diz o seguinte, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, Jesus, através da sua morte e do seu sacrifício, ele nos livrou do poder, da escravidão do pecado. De que maneira? Através da verdade, o conhecimento da verdade. Quando eu e você podemos conhecer esta verdade, ela passa então mediante a fé. Quando nós acolhemos
a palavra de Deus em nossos corações. O que é a fé? Fé é isso, gente. É eu e você confiarmos, acolhermos o que Deus diz a nosso respeito. Então você toma posse, você acolhe aquela palavra na sua vida. O que essa verdade vai fazer? Ela vai te libertar, né? E quando Cristo liberta, o texto bíblico diz aí, ó, verdadeiramente essa pessoa passa a ser livre. Nós fomos também, segundo, né, o parecer do apóstolo Paulo, né, nós somos comprados. 1 Coríntios 6 vai dizer o seguinte: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, olha, ele vai dizer que nós fomos comprados, né? Lembra do outro texto que diz: havia uma cédula de dívida contra nós. Cristo, ele agora, com o seu sacrifício, ele nos compra para Deus. Ah, mas o que isso quer dizer? A única coisa que tira a dívida do pecado, né, é a morte. O pecado só deixa de existir quando o pecador morre. E ainda assim, mesmo depois de morto, a pessoa ela vai receber o castigo que o pecado ele é merecedor. Então Cristo, por isso, ele foi cuspido, chicoteado, esbofeteado, cravado naquela cruz. Ele pagou o preço com a sua própria vida para que eu e você não tivéssemos o desprezo de Deus. Lembra do texto bíblico, palavras de Jesus? Deus meu, por que me desamparaste? Cristo, ele preferiu pagar este preço, ser separado de Deus, sofrer a morte, sofrer as mais terríveis consequências do pecado, que o principal é separar de Deus. Ele optou por isso, para que eu e você fôssemos religados com Deus. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios 5,15. E ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivam para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Cristo morreu a nossa morte, para que nós possamos viver a vida que ele deseja que cada um de nós venhamos a ter. Como deve ser esta vida? 2 Tessalonicenses 1,12. Para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, agora o que Deus espera de nós é uma dedicação plena, é um reconhecimento quem nós éramos e o que Deus fez por nós. Observe, é muito mais do que dizer sou salvo, muito mais do que isso. É você demonstrar com a sua vida, eu demonstrar com a minha vida, a gratidão que agora eu tenho em relação ao que Deus fez por mim. Isso é muito importante, gente. É muito importante. Por isso que é inadmissível, sabe, um cristão ser semelhante a um agente secreto. Ninguém saber que ele é cristão. Ah, não, eu estou salvo, então eu não quero me envolver com mais nada nem ninguém para não perder a minha salvação. Totalmente equivocado. Você é salvo, o mundo tem que saber que você é salvo. O mundo tem que saber, sabe, o que Deus fez na sua vida e na minha vida. Salvação, sabe, não é um tesouro que eu vou colocar dentro de um cofre. Salvação eu não vou levá-la para o meu túmulo, de jeito nenhum. Tenta imaginar um mundo em trevas. Quando Deus alcança você, Ele quer que você passe a ser uma luz, para que aquelas pessoas que estão em trevas possam ver em você a luz de Cristo brilhar. É isso que é ser salvo. Sabe, as pessoas olharem para você e ver a diferença. É uma pena que para muitos a diferença, não posso cortar o meu cabelo, não posso usar maquiagem, não posso usar nenhum tipo de brinco, de colar, tem que usar roupa comprida, sabe? Isso alfinetando algumas religiões, né? Que mostra este aspecto
exterior como sendo ser salvo. É o comprimento da saia da irmã, é o comprimento do cabelo da irmã. É uma igreja que tem doutrina. Todas essas coisas têm o seu valor, mas a dedicação plena não é isso. A palavra de Deus diz assim, aquele que mentia, não mente mais. Percebe? Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que vivia murmurando por causa do salário, ele diz, contente com o vosso soldo, com o vosso salário. Percebe? Seja marido de uma só mulher. Eduque seus filhos no temor do Senhor. Não se embriague com o vinho. Essa é a dedicação. Sabe, é o caráter transformado. Quando você tem um caráter transformado, olha, aí muda tudo. Você passa a ser referência na sua família, você passa a ser referência na sua sociedade, no seu trabalho, no ambiente escolar, onde você estiver. Você não precisa ficar dizendo, eu não bebo porque eu sou cristão, porque a minha igreja não permite. As pessoas vão ver você de uma forma tão grande, vão ver Deus na sua vida de uma forma tão grande, que estas coisas, você não vai ter problema com elas. Você não vai ter problema com nada, sabe por quê? Cristo, ele vai resplandecer na sua vida. E as tentações? Cara, tentações é trevas. Se a luz de Cristo estiver em você, as trevas vão ter muita dificuldade de fazer parte da sua vida. A luz, ela traz à existência todas as coisas. Ela permite que os nossos olhos se abram e nós começamos a ver. Dedicação plena é o que o apóstolo Paulo diz. Olha, Cristo em vós, ele será glorificado. Tá bom? Quer dizer que eu posso usar qualquer roupa? Não é isso. Cristo na sua vida, ele vai te dar decência. Cristo na sua vida te dará equilíbrio. Cristo na sua vida não permitirá que você seja fútil, entendeu? Cristo na tua vida, ele vai dosar teus assuntos, tuas brincadeiras, teus negócios, tudo, entendeu? Cristo é maravilhoso. O homem de Deus, a mulher de Deus, aquele que foi alcançado, ele passa então a desfrutar de uma vida muito diferenciada. Pode crer nisso, tá bom? Quarto aspecto. A salvação, ela também é tida como justificação. O que é isso? A justificação é aquele ato pelo qual Deus perdoa o pecador. E ainda, além de perdoar, Deus o declara sem culpa na sua presença. Então, nós somos declarados sem culpa na presença de Deus. Paulo diz o seguinte, em Romanos 5, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós olhamos para este aspecto, nós vemos que a regeneração ela vai mudar a nossa natureza, enquanto a justificação ela nos liberta da culpa, daquele sentimento de culpa e de condenação que estava dentro de cada um de nós. Então, esta justificação, ela faz com que nós, cada um de nós, venhamos nos apropriar de algo lindo, de algo tremendo. Porque muitas pessoas, eles não conseguem se perdoar. Tem gente que recebe o perdão de Deus, mas a si mesmo ele não perdoa. É interessante observar que, pela graça de Deus, mediante a fé, o homem, ele tira de dentro de si todo o perigo, todo o mal que o pecado lhe proporciona. Então, quando a Bíblia declara, olha, que Deus perdoa, ele está dizendo que você também tem que se perdoar. Porque pode acontecer de nós acertarmos com Deus, mas não acertarmos conosco mesmo. E fica aquele sentimento de culpa. Eu errei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Sim, você errou na verdade. Todavia, Deus, se depender dele,
Contra você ele não tem mais nada. Agora, eu preciso receber isso na minha vida. Eu preciso tomar posse na minha vida desta bênção concedida por Deus. É Deus quem me justifica. Ah, mas as pessoas continuam falando de mim. Mas teu negócio agora já não é com as pessoas. Lembra? Perdoar, reparar o erro. Agora você tem que continuar vivendo. Você tem que tirar do seu coração todo o sentimento de culpa. Porque, caso contrário, com esta ação, você demonstra que não está confiando no que Deus fez. Quando nós não nos perdoamos, nós estamos dizendo, olha, Deus, pouco importa o que o Senhor fez. O que eu sinto é mais importante. Não, querido. Deus é o autor da vida, Deus é o autor da salvação. Então, você tem que se apropriar do que Deus tem para você. Ele nos justificou, tirou de nós as consequências do pecado e fez com que eu e você possamos chegar sem culpa diante dele. Então você não precisa ficar mais envergonhado, você não precisa ficar trazendo à memória as coisas do passado. Ah, pastor, mas eu não esqueço o que eu fiz. Claro, aí você não tem amnésia, você não é doente, a gente vai lembrar mesmo. Agora nós temos que saber que isso foi tratado, nós temos que saber que isso já foi resolvido. Uma maneira prática de você e eu fazermos isso é o seguinte, vamos imaginar que nós tínhamos uma dívida, tá? No mundo físico mesmo, né? Por exemplo, vamos pegar aí as Casas Bahia. Então eu fiz uma compra e houve alguma coisa errada que eu não consegui pagar. Um exemplo, tá? Aí fiquei muito tempo recebendo cobrança, o nome foi para o protesto, nossa, que coisa chata. Só que chegou um momento em que, mesmo sem eu merecer, uma pessoa chega até mim e diz, olha, Nilton, estou sabendo, você está em dívida, você está com o nome sujo, está com restrições aí no comércio. Fazer o seguinte, olha, eu vou pagar essa conta para você. Veja bem, eu não pedi, eu não mereci, mas uma pessoa veio e resolveu fazer isso por mim. Foi lá, pagou a conta, né, direitinho. Agora, qual é a minha posição? Um sentimento de gratidão por aquela pessoa, pelo que ela fez por mim. Ah, mas e a dívida? Não, a dívida foi paga. Agora, seria justo eu continuar, eu não posso comprar mais nada porque o meu nome está sujo. Olha, nossa, eu não consigo esquecer que eu estou devendo nas Casas Bahia. Seria justo eu fazer isso? Não é justo comigo e não é justo com quem pagou. E nem tampouco a Casa Bahia tem mais nada comigo, ela não pode me cobrar mais porque a conta já foi paga. Seria mais ou menos isso. Então o que eu preciso entender? Que houve um dia em que alguém pagou a minha conta. Tá. Vamos imaginar que eu fiquei 10 anos devendo para Casas Bahia. Ou, sei lá, não importa quanto tempo. Mas no dia, por exemplo, 10 de abril do ano de 2020, alguém foi lá e pagou a minha conta. Então, tá. Até 10 de abril de 2020 eu era um devedor. Do dia 10 em diante, a minha dívida foi paga. Então, quando vier esse sentimento ruim, nossa, eu estou devendo. Não, aí eu me lembro, não, no dia 10 de abril, a minha conta foi paga. Não fui eu não era merecedor, mas alguém fez isso para mim. Eu e você, nós éramos pecadores. Deus, através de Cristo, nos perdoou. Jesus pagou o preço. Quando que isso começou a valer na minha vida? O dia que eu recebi a Cristo como meu Senhor e Salvador, confessei a Ele os meus pecados. Se eu fiz de coração, se eu recebi o poder da palavra, a minha dívida foi paga. Essa data é que importa. A Bíblia chama isso de novo nascimento. Ok? Deu para entender? É isso aí. Se não deu para entender, depois você volta e ouça isso mais vezes até entrar na tua cabeça. Beleza? Vamos lá. O que é salvação? Salvação é reconciliação, no sentido real da palavra, viu? Reconciliar. Igual uma pessoa quando briga com a outra e depois vamos fazer as pazes? Vamos reconciliar? Vamos. Foi isso. Por quê? O pecado ele causou uma separação, né? Nós fizemos coisas erradas diante de Deus. Então, através da salvação, nós somos reconciliados.
restabelecer as relações da humanidade com Deus. Foi o que Cristo fez, né? Cristo morreu no lugar de todos, para que os muitos que crescem pudessem agora voltar a se relacionar com Deus. Isaías 59 diz assim, ó, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, o pecado, ele... Percebe como que o bicho é ruim, né? Nós ficamos alienados, ficamos separados do poder, da graça, do amor, da bondade, da misericórdia. O pecado, ele tem um poder destrutivo muito, mas muito grande mesmo. Todavia, Cristo Jesus, ele nos reconciliou com Deus. Olha esse texto de Paulo aos Romanos. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Olha que coisa linda. Então é isso que realmente acontece, tá? Através de Cristo Jesus, quando você acolhe o que Cristo fez por você. Tudo isso, meus irmãos e irmãs, são posicionamentos de fé. São questões teológicas que eu estou apresentando? Sim, são questões teológicas, mas que mostram exatamente o que a Bíblia diz, né? São assuntos colocados de forma sistemática para que você possa olhar para Deus, sabe, com um olhar diferente. Porque às vezes a gente simplesmente diz, eu sou salvo. Sim, graças a Deus, você e eu, nós somos salvos. Mas o que é a salvação? Primeiramente, ela manifestou a graça de Deus de uma forma bondosa e gratuita. Jesus Cristo morreu por você e por mim. Não é a minha obra, não é a minha beleza, não é a minha força, não é a minha sabedoria. Não. É a bondade de Deus, é a beleza de Deus, é a sabedoria de Deus que nos trouxe a salvação de forma gratuita. Outra coisa, o que essa salvação fez? Ela fez expiação por nós, ela tirou de nós os nossos pecados. Alguém morreu no nosso lugar. Nós vamos entender, e já falamos isso, que Cristo morreu no nosso lugar. Uma outra coisa, ela é redenção, né? Cristo Jesus, através da sua morte, ele nos comprou para Deus. Então, ele foi lá, pagou a dívida que existia diante de Deus, no meu e em seu lugar. O que mais? Através do seu sacrifício, ele nos tornou justos diante de Deus. Hoje eu e você não temos que chegar diante de Deus com culpas. Por quê? Porque Jesus pagou esse preço para tirar essa culpa. Sabe aquela impressão errada que Deus tinha de nós? Não que Deus vai olhar para nós e vai dizer, agora você é gente boa. Não. Em Cristo, eu e você podemos ser diferentes, né? Outra coisa, o que ele fez? Ele nos reconciliou com Deus, que é esse texto que nós estamos, né, debruçados nele agora. A reconciliação. Então, toda aquela inimizade, todo aquele clima ruim que existia, sabe? Olha, os vossos pecados cheiram mal à narina de Deus. Opa! Então, Cristo, ele nos lava, ele nos purifica, para que eu e você possamos chegar limpinho, cheirosinho diante de Deus, né? Hoje, né, o aroma, o bom perfume de Cristo, ele exala em nós. Beleza isso, né? Muito legal. O que mais que Cristo fez? Ele derrubou a barreira, né? Diz aí Colossenses 1, 21, 22. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras, mas agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua morte, no corpo da sua carne, digo, pela morte, para, perante ele, vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Olha que coisa linda. Então isso foi o que Jesus fez por cada um de nós. Ele entregou a sua vida, ele morreu naquela cruz, aquela barreira, aquela separação que existia, ele tirou, para que pudéssemos comparecer agora irrepreensíveis. O que é isso? Ninguém tem nada para acusar você, porque Cristo pagou o preço pela sua vida. E inculpáveis, ninguém vai te culpar de nada, porque Cristo também, ele levou sobre si
a nossa vergonha, a nossa miséria e a nossa dor. Com qual objetivo? Aí o escritor aos Hebreus vai dizer: cheguemo-nos com verdadeiro coração, com inteireza de fé e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, e consideramo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então, esta salvação, que Cristo nos proporcionou, essa reconciliação que agora nós temos, isso deve nos estimular. Você consegue, com base no que nós estamos falando, você consegue ver um crente brigão? Um crente murmurão? Sabe, aquele irmãozinho da igreja que, sabe, não quer fazer nada para Deus? Você consegue ver um cristão preguiçoso olhando para esses aspectos da salvação? Sabe, por isso que na igreja primitiva nós temos muitos mártires. As pessoas, quando eles compreendiam o que Jesus tinha feito para eles, se alguém dissesse, olha, ou você nega a sua fé, ou eu vou matar você. Ele falou, vamos embora, cara, mata, acaba logo, né? Sabe, morrer para mim é lucro, porque eu vou estar com Cristo para sempre. Lembra que dissemos semana passada? É mais ou menos isso. Hoje, infelizmente, as pessoas têm olhado para Cristo e dá-se a impressão assim, sabe, que eu preciso só acreditar nele. Agora, as outras coisas, é mais ou menos igual quando vai se comprar um carro. Vamos pegar um exemplo, um carro. Para aqueles que não sabem, funciona mais ou menos assim. Quase todos os veículos, quando você vai comprá-los, falando de veículo zero, quando você vai lá fazer a primeira compra. Então, eles têm vários, do mesmo carro, existem vários modelos diferentes naquela mesma categoria. Então, por exemplo, tem uns carros que eles virão hoje, obrigatoriamente. Às vezes uma direção hidráulica ou elétrica, vidros elétricos, alguns também já vêm com airbag. Vamos imaginar que isso seja um item de série, de entrada. Então, isso aí, daquele modelo de carro, todos eles vão ter isso. Agora, existem modelos com outros opcionais. Olha, você pode ter, além da direção hidráulica, do airbag, dos vidros elétricos, você pode ter bancos de couro, é um opcional. Você pode ter um kit multimídia, um sistema de som. São opcionais. Você pode ter alarme, outro opcional. Você pode ter o levantamento automático dos vidros, quando você acionar o alarme, outro opcional. Você pode pôr rodas de liga leve para o carro ficar com um aspecto mais jovial. Entendi. São opcionais. Opcionais. Você pode pôr insulfilme no vidro dos carros. Você pode pôr farol de neblina. Sabe, tudo isso, cada opcional que você vai pondo, vai fazendo o veículo ficar cada vez mais caro. Então vamos imaginar, um carro básico de entrada, você pague aí, um exemplo, 40 mil. Ele com todos os acessórios, ele pode de repente passar a valer 70, 80 mil. Então, à medida que vai pondo os itens, ele vai ficando mais valorizado. Qual é o valor da tua salvação? Qual é o valor da minha salvação? Infelizmente, quando algumas pessoas recebem a Cristo, que é o Cristo só de entrada. Eu só quero ser salvo. Eu não quero me envolver com missões, eu não quero me envolver com adoração, eu não quero me envolver com oração. Eu detesto jejuar, ler a Bíblia, nem pensar. Dá a impressão, sabe, que Jesus ele oferece muitos opcionais para os crentes. Cara, que miséria pensar assim, Mas, infelizmente, isso é a realidade de muitos cristãos. Sabe, olham, por exemplo, como a oração um opcional. Ler a Bíblia, é um opcional. Eu posso ler ou não ler. Sabe, adorar a Deus num culto, numa igreja, não, também é um opcional. Sabe, quando dá tempo eu vou adorar, quando der tempo eu vou cultuar. Sabe, você consegue entender que fé ridícula que uma pessoa pode ter? Olhar para Cristo, sabe, e querer, não, quero Cristo só a exemplo do carro, tá? Eu quero só o Cristo de entrada. Eu não quero me envolver. Não, porque pessoas, eu não gosto disso. Cara, isso é ruim demais. Nós precisamos aprender e entender que o Evangelho, ele não pode ser fracionado.
Ou você recebe a Cristo como Senhor e Salvador, ou senão, meu querido, você recebeu uma religião, simplesmente uma religião. Você serve uma religião. A religião pode te dar muitos opcionais. Aí eu não tiro a sua razão, não. A religião pode dar inúmeros opcionais para você. Você pode participar do Ministério de Louvor, você pode participar do Ministério de Oração, você pode, participar da juventude. São os opcionais. A religião, se você só recebeu uma religião, de boa, de boa. Agora, quando você recebe a Cristo, e se Ele de fato for o teu Senhor, se você recebeu o Salvador, independente do ministério de louvor da tua igreja, independente de você ser afinado ou não, você tem que dar o seu louvor a Jesus. Mas lá eu tenho o ministério de oração, o círculo de oração na igreja, eu não faço parte, mas as irmãs e os irmãos oram. Independente, quando Cristo é o teu Senhor, você tem que orar. Quando Cristo é o teu Senhor, independente da igreja ter pastor, presbíteros, papa, seja lá o que for, independente, a evangelização tem que ser um compromisso seu. Sabia disso? Missões têm que estar no seu coração. O Evangelho, ele veio resgatar o homem na sua totalidade. Você tem que ser inteiro de Deus, inteiro de Jesus. O Evangelho, a salvação, ela estimula-nos a isto. Independente do que a igreja faz, eu preciso entender que existe a igreja física, denominacional, que acolhe os fiéis, mas para Deus, a igreja não é a minha denominação. Para Deus, a igreja sou eu. Eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, eu tenho que louvar, eu tenho que fazer missões, eu tenho que dar o dízimo, eu tenho que dar oferta, eu tenho que amar os irmãos, eu tenho que pregar o evangelho. Nós olhamos e vemos, a minha igreja faz tudo isso. Igreja denominação não vai para o céu. Quem vai para o céu é aquela igreja que um dia era um pecador miserável, mas que reconheceu que de uma forma graciosa Deus o alcançou, Deus o salvou. Jesus assim o fez e trouxe-nos tão grande salvação. Pense nisso. Se não entendeu, depois você volta, ouça isso aí mais algumas vezes, que isso vai entrar no teu coração. Beleza? O que mais? Cristo Jesus, na reconciliação, ele nos purificou, né, dos nossos pecados. Tiago diz o seguinte: chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Né? Então é isso que Cristo faz por nós, nos purifica dos nossos pecados. E por fim, a salvação, ela é a transformação da vida do homem. Né? E o texto áureo, né, vai ser 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo, absolutamente tudo, se fez novo. Né? E isso é tremendo, isso é maravilhoso. Quando eu e você, né, passamos a viver uma vida agora transformada. Você não deve ser medido pelo seu passado, mas você deve olhar agora para o futuro. E quais são as suas possibilidades em Cristo Jesus? Vamos lá. Mudança qualitativa e profunda na nossa natureza. Paulo diz o seguinte, escrevendo aos Romanos: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim andemos também em novidade de vida. Ok? Andar em novidade de vida. Então, uma mudança qualitativa e profunda da nossa natureza. Mas eu não gosto disso, não gosto daquilo. Temos que nos aproximar de Jesus. Temos que entender o que Jesus espera de nós e nos entregarmos inteiramente a Ele. Tá? Você pode ter certeza que Ele vai cuidar de você. Somos a luz que emana neste mundo. Então, Mateus diz o seguinte: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Eu e você, neste mundo de trevas, somos luzeiros, somos a luz de Deus. Concluindo, então, Paulo diz o seguinte: mas Deus prova o seu amor para conosco, quando Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos
pecadores. Nunca podemos esquecer disso, que Deus, através de Jesus, provou o amor que Ele tem por nós. Agora, o que eu e você temos que fazer? É uma completa rendição a este Deus. Efésios, Paulo diz o seguinte: e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Agora, a partir do momento que nós recebemos a Cristo como Senhor e Salvador, né, a nossa mente, o nosso coração tem que estar em outro lugar, né? Aí a gente passa a ter o que? Essa experiência maravilhosa, divina, né? Assentar nos lugares celestiais. Por isso é importante eu e você lermos, estudarmos e meditarmos na palavra do Senhor. Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste não só na minha presença, muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem opera em vós tanto o querer quanto o efetuar, segundo a sua boa vontade. Então observe, o texto bíblico vai dizer que Deus tem um controle pleno na nossa vida. E Ele é quem vai operar tanto o querer quanto o efetuar. Ou seja, Ele fará com que algo nasça no seu coração e depois Ele trará isso à realidade. Então o temor e o tremor, nós devemos tão somente a Ele, tá bom? Ao Senhor devemos tremer, devemos temer, diante dele tão somente, ok? Marcos, diz o seguinte: e foram ter com Jesus e viram um endemoniado que tivera a legião assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Deus, assim como aquele possesso passou a ter uma nova vida, Deus deseja que eu e você possamos viver uma nova vida, novidade de vida, vida daquele que foi salvo. Salvo não apenas da boca para fora, mas um salvo que, conforme dissemos aí nos tópicos anteriores, teve realmente um real encontro com Cristo e que Cristo é o seu Senhor. E Marcos 16:15, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Nós temos que avançar na missão, né? Não é simplesmente ir numa igreja, não é simplesmente ser membro de uma igreja, nós temos que entender qual é o nosso papel diante de tudo que Deus fez por nós. Nós temos uma missão, nós temos um chamado e nós não podemos esquecer disso, ok? Então, nós temos que avançar na missão. Também, Paulo escrevendo aos Efésios diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Nós precisamos reconhecer a origem das nossas bênçãos e darmos a Deus o louvor, expressarmos a gratidão e darmos a Ele, atribuirmos a Ele, a glória devida ao seu nome. Não é o nosso esforço, não é a nossa bondade, nunca foi, nem nunca será. Mas qualquer ato, qualquer bênção, ela tem uma origem. É o favor de Deus em mim e em sua vida. Nós precisamos reconhecer e atribuirmos a Deus o louvor e a gratidão por todas as bênçãos recebidas. Ah, não, eu estou bem porque eu cuido bem do meu corpo. Não, você está bem porque Deus te dá o fôlego da vida. Porque se Ele tirar o teu fôlego, cara, você pode estar belo, formoso, você pode estar aí um super-homem, mas você morre instantaneamente. Deus é quem cuida de nós. Nossa vida está nas mãos dEle. A Escritura aos Hebreus diz: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então, essa salvação que Deus nos proporciona, ela é algo tão grande, tão poderoso, tão maravilhoso, que não tem como dizer que somos cristãos se não expressarmos, se não declararmos com a nossa vida, com as nossas vozes, com o nosso testemunho, o amor e o apego que temos para com o nosso Deus. Beleza? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o seu dia e que este fundamento de fé possa ajudar você, assim como tem me ajudado. Que sejamos cristãos produtivos e que o nome de Jesus, que é santo, que é poderoso, possa ser visto, glorificado a partir da minha e da sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E até o próximo domingo, quando nós estaremos aqui na nossa escola bíblica virtual. Beleza? Que Deus te abençoe, que Deus possa guardar você. E obrigado aí pela sua vida, pela sua presença.
E se desejar, compartilhe isso com amigos, né? Ou se você desejar fazer um grupinho de estudos aí, né? Esse fundamento, olha, nos deixa inabalável. Deus abençoe